Nós nos alegramos muito nesta data por estarmos comemorando os 20 anos de atuação do SEDECA no estado de Mato Grosso, cujo objetivo é defender os direitos da criança e adolescente. Nesses últimos 20 anos, o SEDECA tem evoluído, tem avançado, crescido na sua atuação, em virtude daqueles que, nos primórdios do início, lutaram e trabalharam para que este momento pudesse estar acontecendo. Então, para nós é um motivo de satisfação estarmos comemorando esses 20 anos, e uma vez que a missão do Conselho é também de controlar as políticas voltadas em benefício da criança e do adolescente. Poderiam me perguntar por que eu participei do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Na qualidade de procurador de justiça, e na época eu era corregedor-geral do Ministério Público, nós envidávamos os esforços no sentido da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se efetivou em 13 de julho de 1990. Quando nós estávamos na Procuradoria de Justiça, nós envidávamos os esforços no sentido de aprovação da lei, porque na época nós tínhamos o Código do Menor, que só estabelecia penalidade para o menor, não estabelecia direitos. Então, em 90 veio o Estatuto e nós começávamos a criar os conselhos tutelares nas prefeituras municipais, com o auxílio dos promotores de justiça das comarcas. E com isso, nós participamos do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente na primeira e segunda gestão. E envidamos os esforços no sentido de criar novamente os conselhos tutelares, que foram criados em quase todas as comarcas do estado. Nós participamos com muito entusiasmo, porque nós éramos promotores da área da família, e sentíamos na carne que os menores eram abandonados e os menores não tinham direitos. Então nós envidávamos no sentido da lei. Quando veio a lei, nós participamos do Conselho e criamos conselhos tutelares em quase todas as comarcas do estado de Mato Grosso. Presidi o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente por 4 vezes. Um fato que marcou muito essas 4 vezes que eu passei pela presidência do Conselho foi que na segunda vez em que fui eleito para presidir o Conselho, representando o segmento da sociedade organizada, foi a presença do Pelé no dia da posse, da minha posse como presidente do Conselho, e isso foi um momento assim, de muita alegria, de muita festa para o Conselho. Durante todo o tempo em que nós trabalhamos, desde o início da criação do Conselho Estadual, várias lutas ocorreram no sentido de fazer a questão da criança, do adolescente e avançar no estado de Mato Grosso. Foi fundamental a implantação dos conselhos de direitos municipais, a criação e implantação dos conselhos tutelares. O Conselho, indiscutivelmente, marcou e tem marcado a sua posição na história do cumprimento e da vigilância aos direitos da criança e do adolescente no estado de Mato Grosso. E tem, dessa forma, contribuindo para melhorar a situação desse segmento da sociedade que precisa de proteção e precisa ter os seus direitos como prioritários, como primazia para a execução das políticas públicas como um todo. Quando assumi a presidência do Conselho, ainda faltava ao Conselho uma articulação estadual. O fundo estava desativado naquele período. E eu me lembro assim, o Dr. Nivaldo, ele foi tão empenhado nessa questão. Foi uma vitória, porque participamos da primeira conferência estadual.
Fomos a primeira comitiva a ir a Brasília. Nesse período, o CONANDA já estava articulando a questão da agilização dos fundos estaduais. Então, nós passamos a receber recursos, inclusive, quando deixamos o Conselho, deixamos já com um seminário grande, com todos os conselhos tutelares estaduais, nós conseguimos informatizar vários conselhos tutelares. Através da parceria com o governo, nós fizemos também a entrega de veículos. O governo nos deu assim, um suporte muito grande e talvez tenha sido assim, uma das missões mais relevantes, porque a criança é a nossa grande cidadania, a nossa grande reserva ética, e nós, se investirmos mais na infância, nós não teremos tantas perdas, principalmente na questão da delinquência, na questão também da afirmação ética e cultural do nosso país. Foi uma honra bastante grande ter participado dos trabalhos em Mato Grosso sobre a implantação das ações voltadas para criança e adolescente. Mato Grosso, em 91, já começou a se preocupar com essas questões. Participei como secretária executiva da implantação do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, da implantação do Fundo para a Infância e Adolescência, reunir esforços que viessem a melhorar toda a política pública de governo voltada para esse público infantil, vamos dizer assim, a criança, o adolescente, que precisa realmente de ações mais rigorosas, mais efetivas, mais carinhosas até, voltadas para esse público. Tivemos muitas dificuldades, era uma coisa assim, aparentemente nova, tinha que ser implantado, mas o Estado contou com pessoas assim de boa vontade, porque tudo que trata com a criança é algo que só tem a acrescentar para nós. Nós aprendemos muito mais com as crianças do que as ensinamos. Elas têm muito para nos dar. O primeiro conselho estadual, ele foi fruto de uma luta imensa em que nós não podemos deixar de relembrar uma pessoa que nos ajudou firmemente, que era o promotor da área da infância e juventude, que naquela época era juizado de menores, o doutor Rogério. Ele faleceu neste ano, porém, o Rogério teve uma posição muito forte na constituição do primeiro Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. A gente relembra na história porque o Conselho Estadual nasceu após o Conselho Municipal. A gente via muitas dificuldades, mas muitas mesmo, muitos entraves, primeiramente porque as pessoas não conheciam. E, durante todo esse tempo, a nossa luta, a nossa busca era que o Conselho Estadual tivesse os seus recursos próprios disponíveis para a implementação e implantação dos conselhos municipais, porque o Estado é muito grande e nós sabemos que existe ainda, por incrível que pareça, 20 anos atrás, né, já que faz essa mudança, mas ainda há conselhos municipais que ainda não funcionam. Então, ainda o Conselho Estadual tem muito, mas muito o que fazer para que os municípios mato-grossenses ele tenha realmente o compromisso da implantação e implementação do Estatuto da Criança e Adolescente em toda a plenitude, com conselhos e com fundos. Porque hoje já visualiza que as pessoas, principalmente a pessoa física, ela tem possibilidade de fazer o seu recolhimento nos fundos dos conselhos municipais
ou então no Conselho Estadual, para que esses recursos retornem a esses municípios com capacitação, palestra, formação, porque essa é a missão do Conselho Estadual. Espero que, nessa minha fala, essa história seja relembrada do primeiro Conselho, né, e parabenizar os atuais, que vêm também não perdendo aquele elo, aquele caminho feito, que é sempre implementar, melhorar cada vez mais o Conselho Estadual de Mato Grosso, para que ele tenha realmente, dê suporte aos municípios, principalmente os municípios novos, que não devem já esperar. Quando a criança ou adolescente comete um ato infracional, é que vai procurar ter delegacia de menor, já que pode perfeitamente esses municípios nem ter estes problemas, porque se atacado o problema na fonte, quer dizer, na criança, nós teremos uma adolescência com atividade menos belicosa ou menos violenta, né? Não vamos dizer que nós não vamos ter bandido, não. Bandido sempre existirá. Porém, é aqueles que optam por aquele caminho, e não todas as crianças e todos os adolescentes, principalmente da camada mais pobre da sociedade. Precisamos investir nessa camada para que ela não seja matéria-prima das atividades ilícitas.